Muito bem, queridos irmãos, vamos mergulhar na palavra de Deus, pois temos muito do que falar esta manhã. Vou ler para vocês Romanos capítulo 8, versículos 35, 36 e 37. A Escritura diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou angústia? Ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A mensagem deste sábado é intitulada O Teste da Liberdade. Antes de começarmos, vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estudar a Tua Palavra. Mais uma vez, eu peço que faças de mim um prego pregado na parede. E neste prego, Senhor, peço que pendure um retrato de Jesus Cristo. Senhor, é irrelevante se eu for visto ou ouvido. O que queremos ouvir nesta manhã é a Tua Palavra. Então, derrame o Teu Espírito Santo sobre este lugar agora. Deixe que Ele nos guie à verdade. Também repreendemos a Satanás agora mesmo. Nós repreendemos a distração. Reivindicamos o sangue de Jesus sobre todos aqui. Para que, Senhor, à medida que a Tua Palavra seja pregada, o Espírito Santo possa trazer a Sua obra sem dificuldade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias comigo no livro de Jeremias, capítulo 19. É por aí que vamos começar. Trata-se de um momento interessante na história de Israel. É o período no qual Jeoaquim se tornou rei. O reino do norte de Israel já havia sido exterminado e o povo levado em cativeiro. Judá foi tudo o que restou. Mas agora Deus terminou o tempo de misericórdia até mesmo para o reino do sul, Judá. Então o profeta foi chamado para preparar o povo para o que estava por vir. Seu nome é profeta Jeremias. Jeremias, ele foi contemporâneo de Daniel. Alguns até dizem que ele pode ter ensinado o pequeno Daniel e seus 3 amigos, o que explicaria a razão deles terem sido tão fortes em sua fé ao chegarem em Babilônia. Ele também foi contemporâneo de Ezequiel. Se lermos todos esses livros ao mesmo tempo, conseguiremos triangular o que foi acontecendo com o povo de Deus em diferentes ângulos, seja no palácio de Nabucodonosor, com Daniel, seja nos campos onde os filhos de Israel estavam trabalhando como escravos, com Ezequiel, ou o que estava acontecendo lá em Judá, quando Jeremias estava tentando convencer o povo de que o tempo de salvação de Deus já havia passado. A iniquidade deles foi tão grande que Deus não viria mais libertá-los. Eles precisavam, de fato, se preparar para passarem 70 anos no cativeiro. Mas essa era uma mensagem que eles não queriam ouvir. Era uma mensagem impopular. E por isso lutaram contra Jeremias em todos os momentos. Na verdade, rotularam ele de falso profeta. Ele foi perseguido, sofreu, porque não lhe deram liberdade para falar o que tinha que ser dito. Veja, por exemplo, Jeremias 19, versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você alguns dos líderes do povo e alguns sacerdotes. Vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada da porta dos Cacos, e proclame ali as palavras que eu lhe disser. Então Jeremias tinha que pegar um pedaço de vaso, chamar os líderes e anciãos, e ir para uma posição de destaque ali no portão da cidade. Verso 3. E diga, ouçam a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Trarei desgraça tal sobre este lugar, que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isto. Então Jeremias disse, vejam, a mensagem deste sermão é tão terrível que quem a ouve, até as suas orelhas vão formigar. Não é um evangelho da prosperidade. Não é o tipo de mensagem que faz você se sentir leve e confortável. Deus lhe ordenou para ir lá e pregar a dura palavra de Deus.
não seria confortável. Seria tão dura que aqueles que a ouvissem teriam seus ouvidos formigando. Quando eu estava em Oakwood, o pastor da igreja de lá era um homem chamado Eric Ward. Esse cara sabia pregar. Não apenas ele, mas E. Cleveland, C.D. Brooks, estas pessoas sabiam pregar. Se você nunca ouviu falar deles, procure no YouTube e escute-os agora. Eu, na verdade, gosto de ouvir sermões deles no meu carro. E quando nós, estudantes, chegávamos na igreja, como estudantes de colégio, o irmão Ward deixava bem claro: olha só, quando vocês saírem daqui, vão sair mancando, porque a mensagem vai incomodar muita gente. Mas hoje vivemos em um tempo em que as pessoas têm medo de pregar a mensagem direta. Estão mais preocupados com que as pessoas saiam de lá gostando deles do que saírem de lá convictas de seu pecado. Verso 4. Porque eles me abandonaram, diz o Senhor, e profanaram este lugar, oferecendo sacrifícios a deuses estranhos, que nem eles, nem seus antepassados, nem os reis de Judá conheceram, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Aqui ele está falando da adoração ao deus Moloque. Se você não sabe o que é isso, o versículo 5 explica melhor. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal. A maldade de Israel era tamanha que eles sacrificavam os seus filhos a Baal e Moloque. Eles eram queimados vivos. Tenho sermões que falam sobre isso e estudam os aspectos antigos dessa prática. Na verdade, quando morei em Israel, tive a oportunidade de ver isso. Eles faziam deuses de metal e faziam uma fogueira dentro do ídolo e tinham a coragem de colocar uma criança em cima dele. Era possível ouvir o grito das crianças a quilômetros de distância. Eram filhos de Israel. Amanhã eu falarei mais a respeito disso, mas, de certa maneira, nós ainda estamos sacrificando crianças. Achamos que dar tudo aos nossos filhos é fazer a coisa certa, mas se não colocamos limites em nossa casa hoje, nossos filhos crescerão vulneráveis. Versículo 5. Construíram nos montes os altares dedicados a Baal, para queimarem os seus filhos como holocaustos oferecidos a Baal, coisa que não ordenei, da qual nunca falei, nem jamais me veio à mente. Deus nunca imaginaria fazer tal coisa. Verso 6. Sendo assim, vêm os dias, diz o Senhor, e que este lugar não mais será chamado Tofete, ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Você consegue imaginar se Deus te mandasse pregar este sermão? Ir a um lugar onde todos pudessem te ver e pregar esta mensagem. Este é o teste da liberdade. O teste da liberdade é que você é capaz de dizer uma palavra desconfortável. Na verdade, é disso que se trata a liberdade religiosa. Mas você descobrirá que quando o governo, nessa história, quando o governo e a organização religiosa estão unidos em uma coisa só, o resultado é a perseguição. Se você continuar lendo o capítulo 19, ele descreve os horrores que sobreviriam a Judá por causa de seus pecados. Descreve o fato de que a cidade seria basicamente destruída e que se voltariam um contra o outro, e no final a cidade ficaria em ruínas. Quando Jeremias prega este sermão, este foi o resultado. Jeremias, capítulo 20, versículo 1. Quando o sacerdote Passur, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, então veja, alguém ouviu que isto estava acontecendo. Era esse cara chamado Passur. E Passur feriu Jeremias. Você consegue imaginar? Ele simplesmente foi lá e, sei lá, deu um soco no cara, certo? Ele bateu em Jeremias, feriu-o e colocou-o no tronco que estava na porta alta de Benjamim, que ficava junto à casa do Senhor. Então ele arranca o Jeremias de onde estava pregando e o agride fisicamente e o coloca no tronco. Quando você estuda o que isso significa, eles realmente o colocaram em uma engenhoca que contorcia o corpo dele de modo que não importava o que ele tentasse fazer, ele não conseguia ficar confortável. Então, para fazer dele um exemplo, eles o levaram para um dos lugares de destaque. Aonde é exatamente esse lugar, não sabemos, mas o que importa é que todos podiam ver Jeremias tentando respirar em dor
na frente de todos eles, porque queriam que Jeremias calasse sua boca. Verso 3. Aconteceu na manhã seguinte, quando o Passur mandou soltá-lo do tronco. Ou seja, agora ele achava que Jeremias ia mudar o seu discurso. Mas Jeremias lhe disse, o Senhor já não chama de Passur, e sim de Magor Misabibe. Deus mudou o nome daquele homem. E na Bíblia, sempre que Deus muda o nome de alguém, o que isso quer dizer? Que o caráter daquela pessoa foi redefinido. Isso nos dá um sinal. Veja aqui no versículo 4. Pois assim diz o Senhor, farei de você um terror para si mesmo e para todos os seus amigos. Você verá com os próprios olhos quando eles forem mortos pela espada dos seus inimigos. Entregarei todo o povo de Judá nas mãos do rei da Babilônia, que os levará para a Babilônia e os matará à espada. Você me bateu, disse Jeremias, me colocou no tronco, mas a mensagem não mudou. O que mudou foi o nome daquele homem. O terror o afligiria porque ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. Se você ler o livro de Jeremias, eles podiam ter simplesmente se submetido a Nabucodonosor, se entregado e cumprido o seu templo ali na Babilônia. O templo na Babilônia teria um duplo propósito. Primeiro é para que eles fossem purificados. A provação chegou até eles para que se tornassem a nação que deveriam ser, para prepararem-se para a primeira vinda de Cristo. Mas o segundo aspecto é que foi na Babilônia que a verdade realmente se espalhou pelo mundo. Foi na Babilônia que Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo, foi convertido e adorou o único Deus verdadeiro. Mesmo em nossas provações, Deus tem um propósito para a igreja. Falaremos mais sobre isso mais tarde. De tarde falaremos com os jovens sobre questões da juventude, mas espero que todos estejam lá porque isso é importante para todos. Às 5 horas darei o meu testemunho. Vou dar detalhes que normalmente não dou. Já se passaram muitos anos, então eu posso falar coisas que não poderia falar há 7 anos atrás. Mas quero dizer a vocês que isso ainda está acontecendo. Veja o verso 5. Além disso, eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E você, Passur, e todos os que vivem em sua casa irão para o exílio, para a Babilônia. E lá vocês morrerão, serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. Jeremias estava tão bravo que, em outra ocasião, ele disse a um falso profeta, você quer saber qual de nós é o verdadeiro? Aquele que estiver vivo dentro de tanto tempo. Jeremias era um cara durão. E lá vocês morrerão e serão sepultados, você e todos os seus amigos a quem você tem profetizado mentiras. E aqui há algo profundo sobre os falsos profetas de Judá naquela época. Eles citavam a Bíblia. Eles faziam sermões baseados na libertação do Egito. Estava dizendo que Deus nunca deixaria que virassem escravos novamente. Eles estavam pregando palavras que pareciam sensatas. Mas vou te dizer algo. Falsos profetas pregam coisas que parecem muito sensatas. Mas se não estão na Bíblia, são mentiras. Verso 7. Jeremias diz, Senhor, tu me enganaste. Fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todo mundo zomba de mim. Então há uma separação aqui que nem muitas pessoas percebem, mas... Veja, ele terminou de repreender Passur, e eu acredito que houve um intervalo de tempo entre o versículo 6 e o 7. E parece que provavelmente neste intervalo, Jeremias foi novamente ridicularizado, batido, espancado, enfim. Alguns dizem que foi no meio da noite. Talvez ele tenha voltado para o tronco. Seja lá o que aconteceu, ele foi torturado. E aqui você ouve a voz de alguém que parece estar sendo perseguido. E aí ele começa a falar com Deus. E eu posso dizer para vocês que eu passei por essa experiência, não no nível de Jeremias, mas eu sei bem como que é isso. Ele disse, Senhor, tu me enganaste. Meu ministério é um fracasso. O Senhor é mais forte que eu. O Senhor venceu. Ou seja, eu ainda tenho que pregar isso mesmo não querendo. E ele começa a reclamar, as pessoas zombam de mim, eu me sinto um lixo. Todo mundo zomba de mim.
E eu digo algo a vocês: quem não aprender a ser ridicularizado não vai sobreviver ao tempo de angústia. Uma das melhores coisas de ser adventista do sétimo dia é que o mundo vê a gente como esquisitos. Meus amigos da rua diziam: Ei, é verdade que judeus negros vão para a igreja aos sábados? Eles zombavam de mim porque eu não assistia desenhos no sábado de manhã. Vocês devem se lembrar que houve uma época em que se passava desenhos animados aos sábados, e eu não assistia nenhum deles. E eles zombavam de mim por causa disso. Quando eu era adolescente, todo mundo começou a beber e fumar maconha, e eu era zoado porque não fazia isso. Se você não aguenta ser ridicularizado, você não vai defender Cristo. Verso 8. Pois sempre que falo, diz Jeremias, é para gritar que haverá violência e destruição. O Senhor me mandou dizer isso. A palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias está reclamando: Senhor, essa mensagem é muito difícil. Ele está clamando a Deus agora. E aí ele diz isso no versículo 9. E é uma das declarações de Jeremias favoritas para mim. Então eu disse: não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Ele desistiu. Eu não vou mais pregar o evangelho. Não vou mais falar no nome do Senhor. Eu desisto. Chega. Mas então o que acontece? Ele diz: mas a sua palavra é como um fogo ardendo em meu coração. Um fogo que arde dentro de mim. Jeremias disse: eu desisto. Senhor, essa mensagem é muito difícil. Eu não consigo ser seu porta-voz. Não posso ser o seu servo. É duro demais para mim. É muito difícil esse trabalho. As pessoas são difíceis, dão trabalho. Esse departamento da igreja só dá problema. As pessoas são doidas hoje em dia. Ninguém aguenta mais. O ministério infantil é um caos. Os pais não querem participar. Eles não ajudam nunca. Não trazem os filhos quando deviam trazer. Chega, eu não quero mais isso, Senhor. É muito trabalhoso. Eu desisto. Mas quando Jeremias foi deixado sozinho ali no tronco, Jeremias, ao contemplar o fim do seu ministério, ele disse: eu não consigo desistir. E por quê? Porque a sua palavra, que está em meu coração, queima como fogo. Igreja, a palavra de Deus queima dentro de vocês como fogo? Deixa eu contar algo para vocês. Há tantas distrações boas no mundo hoje. Existem tantas boas causas para abraçar, algumas boas, outras ruins. Mas eu vou dizer algo. Satanás fará qualquer coisa para fazer com que você pare de pregar o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem do terceiro anjo, o Evangelho de Jesus Cristo, a justificação pela fé. Ele fará de tudo para que essa questão perca a prioridade em relação a outras. Sabe, para os quais a única questão que importa agora é o racismo. Só isso, mais nada. Tudo tem racismo no meio, envolvido, e eu posso me queixar disso. Vocês sabem por quê, não é? Vocês podem ver. Mas a questão é que para eles só importa o racismo. Já para outros, a única coisa que importa é o que o governo faz, ou o que a Conferência Geral faz. Esse é todo o foco, todo o assunto deles. Mas o que eles não enxergam é que nós já passamos do ponto de ser possível consertar esse mundo. Você acha mesmo que eleger ou não alguém vai consertar este mundo? Se você pensa assim, você já perdeu de vista o sentido do Evangelho. Você perdeu de vista Daniel e Apocalipse. Jeremias disse que estava cansado. Ele cansou de reclamar. Eu gostaria de ter mais tempo de discutir Jeremias com vocês, mas a questão é que, assim como ele, estamos vivendo em tempos muito difíceis e temos uma mensagem difícil. Não é uma mensagem fácil, é uma mensagem impopular. É uma mensagem que muitas pessoas não querem ouvir. Há uma mensagem nas Escrituras que muitos, até mesmo cristãos, rejeitaram. Eles apresentaram razões para não aceitá-la, mas eu quero apresentar a vocês que a razão pela qual você está onde está, aqui nos Estados Unidos da América, é porque essa nação foi abençoada. Eu vou deixar isso bem claro. Deus colocou a mão sobre os Estados Unidos da América. E eu sei disso toda vez que viajo para fora desse país. Toda vez que volto de outro país para cá, eu digo, cara, como é bom estar de volta.
Não é que eu não goste de outros lugares, mas eu vejo que a mão de Deus está aqui. E quando Deus começou a colocar sua mão neste país, veja, estamos prestes a comemorar o aniversário de 250 anos desta grande nação. E o que tornou esta nação grande não foram seus antepassados. As pessoas acham isso, mas não é verdade. Foi por causa dos documentos que os antepassados produziram, os pais fundadores. É a Declaração da Independência, a Constituição na sua totalidade, especialmente suas emendas, a primeira emenda. Todas essas coisas, esses documentos, a Declaração de Direitos, tudo isso, quando você as lê, você vê que foram divinamente inspiradas. E o Espírito de profecia nos diz que, de fato, a mão de Deus está sobre esta grande nação. E a sua prosperidade está ligada ao fato dela ter garantido direitos que naquela época sequer eram considerados em outras partes do mundo. O primeiro e mais importante deles é a primeira emenda. Vamos lê-la. Hoje é o sábado da liberdade religiosa. Diz assim: o Congresso não fará nenhuma lei que estabeleça religião ou que proíba o livre exercício da mesma ou restringe a liberdade de expressão ou de imprensa ou o direito do povo de se unir pacificamente para solicitar ao governo a reparação de queixas. Irmãos, quando isso foi declarado, foi como se alguém tivesse pegado uma linguagem do espaço sideral e trazido para a Terra. Em nenhum outro lugar do mundo, em nenhum país, nenhum rei, seja direta ou indiretamente, porque existiam colônias na época, nenhum rei deste mundo ousou dar direitos aos seus súditos de reclamarem do governo. Agora, é claro, a América não era perfeita. Vamos ser francos. Os Estados Unidos tinham seus defeitos em sua criação. Ela também diz que todos os homens deveriam ser tratados iguais. No entanto, a América não tratava homens e mulheres igualmente na época. O que dizer então de homens e mulheres negros? Isso não acontecia, é verdade. Os nativos americanos foram maltratados. Ainda assim, havia algo de especial nessas palavras que permitiram que isto viesse a acontecer. Em 1798, quando a Bíblia nos diz, através da profecia, que o tempo do fim havia começado, naquela época, apenas alguns anos antes, estes documentos foram escritos, o que garantiu no planeta Terra um espaço seguro para Deus levantar a sua igreja remanescente. O teste da liberdade é que, assim como Jeremias tinha uma mensagem difícil, agora havia um lugar na Terra onde Guilherme Miller e os pais e mães fundadores desta igreja tinham um lugar para pregar esta mensagem do advento para o tempo presente. E esta liberdade religiosa garante duas coisas. Primeiro, impede que o governo apoie ou inicie uma religião. Esta é a cláusula de estabelecimento. E isso é muito importante. Eu vou voltar aos acontecimentos atuais e mostrar que estamos começando a entrar um pouco mais nisso aí. Em segundo lugar, protege o direito de um indivíduo para adorar ou não, conforme aquilo que achar adequado. Sim, mesmo sendo cristão, defende o direito de alguém dizer que não quer ir à igreja. Estas palavras foram a cicatriz da ferida mortal da primeira besta de Apocalipse 13. Estas palavras mudaram tudo na igreja. Pela primeira vez no mundo havia um lugar onde o papado não tinha autoridade completa. E isto, tecnicamente, antes mesmo da devastação causada pela Revolução Francesa em 1780. Quando estas palavras aí foram escritas, os Estados Unidos tornou-se o único lugar da Terra a ameaçar a autoridade católica. Somente neste país, a Igreja Católica poderia dizer: estamos em apuros. Não podemos permitir que isso aconteça. Leia o que Abraham Lincoln disse sobre isso. Se você quiser se aprofundar mais, você precisa estudar. Hoje temos a possibilidade de ouvir audiolivros, o que facilita muito. Agora leia esse livro do John Foxe, e você verá por que algumas pessoas estavam dispostas a morrer por suas crenças. Eles estavam dispostos a dar a vida por doutrinas aparentemente simples, tudo para não cair nas mentiras das falsas doutrinas. Como, por exemplo, a da transubstanciação, que diz que a hóstia transforma-se literalmente no corpo de Cristo. Não, isso não é verdade, disseram eles, e foram mortos por discordar disso. E, obviamente, o grande conflito também esclarecerá muitas coisas para você.
Recomendo que leiam esses livros logo, antes que não tenham mais acesso a eles. Mas se é verdade que a ferida está ligada à criação de um mundo mais tolerável à liberdade religiosa, hoje estamos vendo essa ferida ser cicatrizada. As pessoas dizem que Mussolini começou a curar essa ferida em 1929, quando ele devolveu as terras papais e assim por diante. Eu não acredito nisso. Eu digo isso porque provavelmente já começou antes, quando o Papa Pio VII, que foi o Papa que veio depois do Pio VI, que o Berthier, o general do Napoleão, levou prisioneiro, esse próximo Papa, o Papa Pio VII, começou a trabalhar exatamente de onde tinha parado o VI. Ali já começou a cicatrizar. O Mussolini só acelerou isso. Mas olhe para o mundo hoje. É um mundo de perseguição religiosa. Eu acredito que a liberdade religiosa não é a norma hoje em dia. Pelo menos não para a maioria das pessoas do mundo. Eu vou mostrar a você. Comece com a China comunista. Eu fiz 2 viagens à China. Uma foi com o governo Bush. Tive a oportunidade de palestrar em universidades na China e realmente é um país incrível. Eles construíram coisas incríveis ali. E nós estávamos lá tentando discutir com eles algumas crenças morais do que outros teriam sobre questões relacionadas à saúde dos jovens universitários com relação a sexo. Então a gente conversou sobre isso lá. Fomos até uma das igrejas patrocinadas pelo governo da China. E eu digo a vocês, eu vi pessoas enfileiradas na rua, chorando, para tentar entrar em uma igreja que era administrada pelo governo comunista. Desde então, nós vimos que a China retrocedeu muito com relação à liberdade religiosa. Eu não vou entrar em detalhes, mas eles fecharam essas igrejas protestantes, que tinha 1.500 membros em Pequim, e isso já faz alguns anos. Já fecharam outra igreja que tinha 500 membros. Então, as igrejas começaram a ser fechadas e fechadas, principalmente as protestantes. Eu não vou ler tudo isso, mas os muçulmanos também foram fechados. Mas o que é assustador sobre isso é que eles obrigaram os muçulmanos a instalarem GPS em suas motocicletas e carros para que fossem rastreados e identificados o tempo todo. E também vi que havia óculos utilizados pelas polícias que podiam identificá-los ao entrar e saírem de um trem. Você tinha ideia que existe um lugar no mundo que está desenvolvendo essa tecnologia que tornará fácil rastrear e encontrar guardadores do sábado? Isso está acontecendo. Ligados a uma base de dados central, os óculos inteligentes foram concebidos para notificar um oficial de patrulha quando um muçulmano sai de sua casa ou local de trabalho. Entenderam? E dizem que isso é só a ponta do iceberg. Os muçulmanos que se recusarem a renunciar sua identidade muçulmana são forçados a irem a um campo de reeducação, projetados para converter muçulmanos à ideologia oficial do Estado. E qual é a ideologia oficial do Estado? Qual é a religião oficial dos governos comunistas? Ateísmo. Quando a religião do ateísmo se combina com o Estado, acontece a mesma coisa que quando qualquer religião se une ao Estado. Perseguição. Mas não vou me aprofundar muito nisso hoje. A única igreja cristã que conseguiu uma brecha em tudo isso daí foi a Igreja Católica. Eles fizeram um acordo para que o Papa pudesse permanecer como chefe da Igreja Católica na China, contanto que a Igreja permitisse ao governo fazer a nomeação de bispos. Já as igrejas protestantes foram totalmente fechadas. Se você quer entender o que está acontecendo lá na China, leia o livro O Homem Celestial, do irmão Yun. Um livro muito, mas muito poderoso. Eu também fui à Índia, e eu não sabia que a Índia estava passando por dificuldades com liberdade religiosa. Mas o nacionalismo hindu está promovendo grande perseguição naquele país. Há certos estados que, se você for pego convertendo alguém para uma nova religião, você pode pegar 10 anos de prisão. Lá na Convenção Jovem Adventista daquele país, nós sentamos e ouvimos testemunhos de jovens que saíram do hinduísmo e foram terrivelmente perseguidos por isso. A China e a Índia são os 2 maiores países do mundo em população. E nesses 2 lugares, a perseguição é muito real. E isso é apenas o começo. Se você olhar para países que possuem a lei da Sharia, que é uma forma de lei do Islã, há países com essa lei que, se você apenas dizer o nome de Jesus em público, pode morrer.
Os cristãos nesse país são clandestinos. Isso também acontece no Egito, outras partes do mundo. Mas será que nunca aconteceria no Ocidente? Apenas Índia, China e países muçulmanos sofrem com isso? Será que aqui nunca aconteceria? Ora, veja a Europa. Esta é uma parlamentar finlandês que está sendo julgada por discurso de ódio bíblico. Isso já acontece há anos. A única coisa que ela fez foi postar um versículo da Bíblia em resposta a um movimento que usa uma bandeira colorida por aí. Ela simplesmente publicou um versículo da Bíblia e foi acusada de ódio. E desde então ela está sendo julgada por isso. E isso já tem uns 5, 6 ou 7 anos. Isso é a Europa, que todos acham ser um lugar livre. E o que dizer da Rússia, então? Este senhor é testemunha de Jeová. Ele foi preso. Ele é dinamarquês. Ele foi preso na Rússia e o prenderam por 6 anos porque ele estava orando em público. Orando em público. A polícia armada o prendeu. Então, temos na Rússia, temos na Europa. E será que o mesmo acontece na Austrália, por exemplo? Eu estava na Austrália com a nossa rede adventista de evangelismo médico no último ano ou no ano anterior. Eu enviei uma mensagem de texto para um deles lá e disse, isso é verdade? E ele disse que sim. Esse cara postou coisas cristãs e agora estão prestes a tirar a licença médica dele. Se você olha para outras partes do mundo, estamos vendo muito bem que o tempo de angústia como nunca houve está se materializando. Está sendo cada vez mais difícil ser cristão no mundo. Nesta tarde eu quero responder uma pergunta. Se a perseguição é tão preeminente no resto do mundo, por que não é mais prevalente na América? Vou dar um spoiler para vocês. É porque a igreja na América é parecida com o mundo. É porque quase não há diferença entre cristãos americanos e qualquer outro americano. A gente vê os mesmos filmes, ficamos empolgados com os heróis da Marvel, igualzinho o mundo fica. Ouvimos as mesmas músicas que eles, usamos as mesmas roupas que eles. Não há diferença entre o sagrado e o profano. É por isso que não há perseguição, porque você vai persegui-los pelo quê? Se você nunca leu esse livro, eu recomendo muitíssimo que leia. Esse livro vai, com certeza, te surpreender. Só para constar, tem outros livros aqui. Agora, aquele ali, Desafiando a Jihad, me fez parar o carro para chorar quando eu escutei o livro. Ele é muito profundo. Se você nunca leu Desafiando a Jihad ou Deixando o Buda, você precisa ler. Ele era um monge tibetano, um monge budista, que estava lá na Índia. E ele encontra um membro de sua família que era cristão. Ele volta ao mosteiro onde estava hospedado e perguntou ao monge de alto escalão do seu mosteiro por que não pronunciamos o nome Jesus. E o monge de alto escalão disse, nunca diga esse nome aqui. E ele respondeu, mas por quê? Dizemos o nome de Alá, de Shiva, por que não podemos dizer o nome de Jesus? E o monge respondeu, não diga esse nome aqui. E sabe por quê? Porque esse nome liberta pessoas. Os Estados Unidos hoje representam uma grande parte do mundo onde a liberdade religiosa está protegida. Mesmo no Canadá, há coisas que você não pode dizer. No sul do México, os protestantes estão sendo perseguidos. Você já viu isso no mapa? Os Estados Unidos hoje é o único país que garante total proteção da liberdade religiosa. Mas a igreja está prestes a mudar em nome da liberdade religiosa. O teste da liberdade está prestes a acontecer. Sabe, as pessoas ficam bravas comigo, mas isso não me machuca. Vou apenas contar o que elas me dizem. Bom, vamos lá. O presidente Trump defende a liberdade religiosa e faz elogios à América. Muito bem. Lembra o que diz a primeira emenda? O governo não pode se envolver em atividades religiosas? O governo tinha que ficar neutro e deixar as pessoas adorarem como querem adorar. A primeira emenda diz que o Congresso não pode fazer nenhuma lei religiosa. Mas a América está mudando. Se você realmente estiver observando o que está acontecendo lá, essas leis estão começando a ser feitas pelo Congresso com o apoio da Suprema Corte. Todos podem ver isso. Agora, por precedente, é possível fazer leis neste país sem que você precise passar pelas duas câmaras do Congresso e obter a assinatura do presidente. Basta que a Suprema Corte vote em alguma coisa que isso vira lei. Isso aconteceu quando eles criaram a lei Roe vs. Wade e aconteceu quando eles desfizeram a lei Roe vs. Wade.
Veja só. O presidente Trump reafirma os princípios fundamentais da nossa nação. Veja só as palavras. Quando a fé enfraquece, e aqui é Trump falando, nosso país enfraquece. Quando a fé fica mais forte, coisas boas acontecem ao país. É incrível como parece funcionar desta maneira. Sob a administração Trump, estamos defendendo nossos direitos e restaurando nossa identidade como nação sob Deus. Somos uma nação debaixo de Deus e sempre seremos. Ora, mas isso parece muito bom, você pode dizer. Vamos continuar. Ele convoca americanos para orar. No ano que vem celebraremos os 250 anos desde a assinatura da declaração. E como parte da comemoração, convidamos grande parte das comunidades de fé da América para orarem por nossa nação, nosso povo e pela paz no mundo. Não parece tão ruim, mas vamos continuar. Porque o que sabemos da história e do resto do mundo hoje é que quando religião e governo se unem, a perseguição é o resultado natural. John Scott diz assim: a união entre a igreja e o Estado não é para tornar a igreja política, mas o Estado o quê? Religioso. Estamos começando a ver isto. Esta é Paula White. Paula White Cain. Uma televangelista acha o seu lugar na Casa Branca de Trump. Vou ler as palavras dela para você. E sempre que leio isso, as pessoas ficam chocadas. Vou ler para você e você diz o que pensa. Paula White, líder do escritório de fé da Casa Branca de Trump. E, gente, esse escritório nem tinha que existir, mas enfim. Ela diz, onde quer que eu vá, Deus governa. Quando eu caminho pelos jardins da Casa Branca, Deus caminha pelos jardins da Casa Branca. Eu teria todo o direito e autoridade para declarar a Casa Branca como território sagrado, porque aonde eu estou de pé é território sagrado. São declarações ousadas, não? Ela continua. Dizer não ao presidente Trump é dizer não a Deus. Ela diz, você quer que eu diga o que penso? Meus pensamentos são os pensamentos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou fazendo download desses pensamentos diretamente do céu. Será que é do céu mesmo? Quando você vê uma pessoa convicta dessas coisas, imagine o que acontece quando você começa a desvendar certos segredos. Certo? Vamos avançar. Alguns estados estão tentando colocar os 10 mandamentos nas escolas. Eu ouvi adventistas do sétimo dia defendendo essa ideia. Mas o meu problema com isso não é colocar os 10 mandamentos lá, mas a questão é quem vai interpretar estes mandamentos para as crianças. Lembra-te do dia de sábado. Ora, eu garanto para vocês que nenhuma escola vai utilizar Êxodo capítulo 20, versículo 8, para explicar qual é o dia do sábado. Eu não acho que eles vão explicar a história toda. Eles só vão colocar ali, lembra-te do dia do sábado. Lembra dos funcionários do correio que não queriam trabalhar aos domingos? O Supremo Tribunal deu ganho de causa a eles, dizendo, vocês podem tirar o sábado de folga. Ellen White diz, com passos rápidos estamos nos aproximando deste período em que as igrejas protestantes se unirão ao poder secular para sustentar uma religião falsa, por se oporem àquilo que gerou perseguição aos seus ancestrais. Então o sábado papal será imposto pela autoridade combinada da igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional, que terminará em quê? Ruína nacional. Quando Judá começou a passar do ponto e fazer certas coisas que extrapolaram o limite de Deus, o Senhor permitiu a ruína nacional daquele lugar. E quando a América deixar de defender os direitos de livre culto neste país, a grandeza da América também chegará ao fim. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas se você não tem esse mapa dos eventos finais, dê um jeito de conseguir. Algumas pessoas me perguntam, e esse novo Papa, hein? Este Papa em preto e branco é o Papa Leão XIII. Ele é o nome principal por trás da escolha do Papa Leão XIV, à esquerda, o primeiro Papa americano. E, aliás, ninguém esperava por isso. Como eu disse, esse Papa aqui em preto e branco, à direita, é o Papa Leão XIII. E perguntaram ao Papa Leão XIV qual o significado por trás do seu nome. E ele disse que sua intenção era continuar o legado do Papa Leão XIII. É por isso que eles escolhem certos nomes. Francisco escolheu Francisco por causa do significado de justiça social, etc. Agora, veja o que disse o Papa Leão XIII. Ele disse, nós ocupamos na Terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Ele disse isso em sua encíclica de 20 de junho de 1894. O Papa Leão XIII instruiu a importância da observância do sábado em sua Rerum Novarum. Mas o que é o sábado para ele? É o domingo.
Ele reiterou a obrigação da cessação de trabalho e labor aos domingos em certos festivais. Leão enfatizou que isso não implica mera ociosidade, excesso ou gasto de dinheiro. Em vez disso, a pessoa se afasta do trabalho diário, volta os seus pensamentos para coisas divinas e adoração. Isso, acima de tudo, é a razão e o motivo do descanso dominical. Então veja, ele está falando do descanso dominical. E o Papa Leão XIV está seguindo este homem aí. Continuando, um descanso sancionado pela grande lei de Deus da antiga aliança. Os 10 mandamentos sancionaram o domingo? E aí ele diz, no mandamento e no dia de descanso na criação. Ora, Deus descansou no domingo na criação? Se ele tivesse descansado no domingo, tudo que teríamos era luz. Que haja luz! E ele teria ido para casa. É isso daí, já criei tudo. Mas não, ele tinha que terminar de criar o mundo. Ele não descansou no primeiro dia da semana. Você se lembra do que Jeremias disse? Você profetiza mentiras. Ele continua dizendo, e isso foi retirado de sua encíclica Liberdade Humana. Veja só, Leão XIII, inspiração de Leão XIV, disse isso. É totalmente ilegal exigir, defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento, ou fala de escrita, ou adoração, como se esses fossem direitos dados pela natureza ao homem. Você entendeu? Esse homem não acredita que você tem o direito de pensar o que quiser. E foi em homenagem a este homem que o Papa atual escolheu seu nome. Ouvi adventistas de renome dizerem, não, esse Papa atual não significa nada. Ora, você acha que o diabo está sentado por aí, só assistindo as coisas acontecerem? Ou ele está manipulando tudo nesse grande conflito? Há uma razão para essas coisas estarem acontecendo. Na verdade, na Polônia, isso aqui já tem alguns anos, a Polônia assumiu a liderança na Europa na questão de tornar o domingo sagrado. É um dos países mais católicos da Europa. Na minha opinião, toda a União Europeia, quando visitei a União Europeia, e nós fomos até a sede deles lá, todo tipo de coisa, eles parecem ser basicamente uma extensão da Igreja Católica. Muito bem. O que realmente vai acontecer aqui na América? Quando Trump criou o Escritório da Liberdade Religiosa, curiosamente, o líder, e eu vou falar um pouco sobre o líder desse escritório, ele é o Kelly Shackelford, e eu posso falar dele porque eu conheci pessoalmente. Agora, quem é o vice-presidente desse escritório? Ben Carson. Ele é o número 2 disso aí. Mas, enfim, vamos ver o que o Trump disse. O presidente Trump, ignorando a separação entre a igreja e o Estado, criou um escritório de liberdade religiosa. E agora ele falando, veja, eles defendem a separação entre a igreja e o Estado. Mas eu digo, vamos esquecer isso por um momento. Esquecer isso por um momento? Então será que isso não é nada importante? Ele fala disso como se fosse uma besteirinha qualquer, não é? Durante uma celebração no Rose Garden, o presidente continuou, eles dizem que é a separação. Mas eu pergunto, isso é bom? Isso é algo bom ou ruim? Eu não sei. Mas havendo separação ou não, vocês estão agora na Casa Branca, onde deveriam estar, e estão representando o nosso país. Vamos trazer a religião de volta ao nosso país. Este é um grande feito. Em alguns dos meus sermões recentes, eu tenho falado muito sobre isso. O problema na América não é que o governo não esteja suficientemente envolvido em tornar o país cristão e justo. O problema do nosso país é que as igrejas abandonaram a missão de tornar a América cristã e justa. E eu gostaria de poder dizer isso apenas das igrejas que não são adventistas. Veja, certa vez eu fui a uma igreja, e eu não vou citar a região e nem o pastor que cuidava dela, mas eles montaram um incrível Hulk de 5 metros quando estreou o primeiro filme dos Vingadores. Bem em frente à igreja. E eu disse ao pastor, isso aqui é uma loucura. Tinha 5 pastores e cada um recebeu o nome de um dos Vingadores. Então havia o pastor Thor, o pastor Capitão América, e eu disse, por quê? Por que vocês fizeram um Hulk de 5 metros na frente da igreja? Porque queremos que as pessoas do bairro saibam que aqui é um lugar seguro para adorar. Mas quem eles vão adorar? O Bruce Banner? O Hulk? Isso não faz sentido. As igrejas falharam em sua missão. As igrejas não querem ser mais santas. As igrejas querem que você venha à igreja e tenha uma euforia emocional, mas não convicção do pecado. Este é o problema.
Eles querem que saia fumaça do fundo do púlpito. Eles querem que você entre numa igreja escura de paredes pretas. Ora, quem é o rei das trevas? Eu fui a algumas das nossas próprias instituições e elas têm uma caixa com luzes estroboscópicas piscando. Isso é uma igreja ou uma boate? Estamos erguendo a luz de Cristo ou a escuridão de Satanás? Você quer um país cristão? Faça igrejas cristãs. Se as igrejas atuassem como Jesus atuou, a América seria cristã. Mas as igrejas estão cada vez mais parecidas com o mundo. Você sabia que quando o filme do Super-Homem saiu em 2006, igrejas adventistas alugaram cinemas inteiros? E sabe por que fizeram isso? Porque dizem que o Super-Homem é um tipo de Cristo. Ora, não tem criptonita para Jesus. Quando o filme Pantera Negra foi lançado, aconteceu a mesma coisa. As igrejas alugaram cinemas inteiros para que todo mundo fosse assistir o Pantera Negra. O quê? Como vamos ensinar o estado dos mortos enquanto o Pantera Negra está falando com os mortos? Nos quadrinhos, ele é o rei dos mortos. Será que Satanás encontrou uma maneira de fazer a cultura mais importante que Cristo? Vocês já viram o rastreador do Projeto 2025? Trump não está no poder nem há um ano e o projeto já está 47% completado. Vocês já devem ter visto Walter White falando do Projeto 2025. Muito bem. Já estamos na metade do primeiro ano do Trump e metade do projeto já foi implementado. Alguns até acham que isso não é ruim, mas enfim, vamos dar uma olhada no avanço do projeto. Você tem que apenas digitar rastreador do Projeto 2025 no Google e vai aparecer isso daí, olha só. Veja, o que importa para mim não são todas essas medidas. O que importa para mim é que o Projeto 2025 toca na questão do descanso sabático. Mas o sábado para eles é qual dia? Vamos ver. Deus ordenou o sábado como dia de descanso. Até muito recentemente, a tradição judaico-cristã procurou honrar isso, determinando a regulamentação moral e legal do trabalho neste dia. Você ouviu isso? Moral e o quê? Legal. Isso num país cuja primeira emenda diz que o governo não deve entrar nisso daí. O governo não tinha que se intrometer em escolher um dia religioso para o descanso. Vamos continuar lendo. Além disso, um dia de folga em comum permite que as famílias e as comunidades aproveitem o tempo livre juntos, em vez de como indivíduos atomizados, e proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário foi corroído pelas pressões de consumismo e secularismo, especialmente entre os trabalhadores de baixa renda. Você viu um detalhe aí? Ou vocês perderam? Trabalhadores de baixa renda. É aí que vão entrar os sindicatos. Pela primeira vez na história americana, os sindicatos votaram em números mais altos do que nunca em um candidato de direita na última eleição. Vá ler o que Ellen White diz sobre os sindicatos e você verá que eles estão prestes a se tornar uma força a ser reconhecida nessa questão. E aqui está o que eles estão dizendo que querem. Porque é isso que isso aqui vai fazer. Se você puder fazer com que o domingo seja um dia de descanso por motivos religiosos, por razões sindicais e ambientais, aí você terá pessoas em lados opostos da política trabalhando juntos para que isto aconteça. Veja o que ele diz. O Congresso deveria encorajar, o mesmo Congresso que não devia fazer lei religiosa nenhuma sobre nada. O Congresso deve incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de normas trabalhistas justas, para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Você entendeu? Você entendeu o que eu acabei de ler? O Dr. Norman McMelty, ele mora em algum lugar aqui no Tennessee. Assista ao sermão dele sobre os estágios da lei dominical. Eu quero que você entenda que este é literalmente o primeiro estágio. O que eles querem é fazer exatamente o que Constantino fez. Fazer domingo um dia legal e o sábado um dia de jejum. Na hora as pessoas pensaram, nossa, o domingo é muito mais legal que o sábado. Mas alguns afirmam, mas se você fizer os trabalhadores ganharem mais aos domingos, todos eles vão querer trabalhar domingo. Tudo bem, mas quem é que vai sofrer pagando mais dinheiro aos trabalhadores aos domingos? Os empresários. E o que vai acontecer? Eles não vão abrir aos domingos. E aí você tem implementado o primeiro estágio da lei dominical. Veja o que diz ali.
Por padrão, esse dia seria o domingo, exceto para empregadores com uma religião sincera que observa o sábado em um horário diferente. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Como assim o sábado em horário diferente? Este é o verdadeiro sábado. A obrigação seria transferida para este período, assim como Constantino fez. Veja, nós adventistas somos ridicularizados por acreditar que um dia surgiria uma lei dominical. A gente é chamado de todo tipo de nome. Veja, o ódio aos adventistas na internet não é por acaso. Isto é Satanás entendendo que o alto clamor está acontecendo e em breve vai ficar muito barulhento. Ele sabe que o tempo é curto. Ele entende que há apenas um pequeno grupo de pessoas nesta terra que ainda fala verdades como a de Jeremias, verdades impopulares. E é por isso que ele direcionou todo o seu ódio para nós. Ao vermos essas coisas todas acontecendo, sabemos que estamos certos. Mas eu não digo isso de forma arrogante. Digo de uma forma muito humilde, mas temos que nos preparar para o que está prestes a acontecer. Veja só. Locais de culto, na medida em que possam ter funcionários cobertos pela FLSA e empregadores legalmente obrigados a operar 24 horas por dia, como hospitais, os socorristas, também estariam isentos. Certo. Eles querem um domingo, mas para quê? Essa aí é Lauren Boebert. Agora eu falo dela toda vez que prego. Mas veja o que ela diz. Ela é do Partido de Direita do Colorado. Separação entre igreja e Estado é lixo. Mas isso não é tudo. Veja só o que ela ainda disse. A igreja deve dirigir o governo. Mas qual igreja? Não a nossa, certo? Ouça só. Vamos fazer do domingo um dia de descanso? Pelo amor de Deus. Historicamente, 80% da Suprema Corte sempre foi protestante, mas agora a maioria é católica. A implementação do domingo como lei é a coisa mais fácil de acontecer. Com relação a nós, Ellen White diz o seguinte: aqueles que honram a lei de Deus têm sido acusados de trazer juízos ao mundo. Eles serão considerados a causa das terríveis convulsões da natureza e as lutas e o derramamento de sangue entre os homens que estão enchendo a terra de desgraça. O poder que acompanha o último aviso enfureceu os ímpios. A ira deles se acenderá contra todos os que receberam a mensagem, e Satanás incitará com ainda mais intensidade o espírito de ódio e perseguição. Você está preparado para isso? Jeremias 12:5. Se não consegue correr contra homens, como vai correr contra cavalos? Se agora o sábado não quer dizer nada para você, se agora o sábado para você é o dia de checar resultados do futebol americano, como você vai resistir? Muitos hoje saem da igreja e vão diretamente para um restaurante almoçar. Não fazem preparação nenhuma em casa. Se agora no sábado você vai a uma loja ou liga para um amigo para conversar algo que não tem nada a ver com Deus, se está fazendo isso hoje, você realmente acha que mais tarde, quando correr o risco de ser preso por isso, de perder seu sustento ou sua própria vida, você de repente vai conseguir guardar o sábado que não guardou em tempos de paz? Não apenas o sábado, qualquer um dos mandamentos. Se você está hoje violando o 7º mandamento, assistindo pornografia, envolvido em casos ilícitos, dormindo com pessoas que não deveria dormir, se agora mesmo a lei de Deus não significa nada para você, acha mesmo que, de repente, um dia você vai acordar e dizer, vou guardar todos os mandamentos de Deus. Deixa eu dizer algo para você, a perseguição está prestes a começar. Veja só, este aí sou eu, na televisão da Georgia. Veja só o que diz ali, contratação controversa. Eles fuçaram a minha vida e descobriram as minhas crenças religiosas. Eu ia falar na cerimônia de formatura da universidade e, de repente, fui parar na Fox News. Dá pra ver aí que eu não estou de bom humor, né? Isso não tem nada a ver com a Fox. Você pode gostar da Fox ou pode não gostar. Isso tanto faz. Podia ser CNN, Fox, tanto faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eles prejudicaram minha reputação. Até hoje, há pessoas que acham que eu sou um tipo de doido por causa do que eles disseram na TV. Falaram de mim coisas que eu nunca disse. O irmão Yun, lá da China, disse a mesma coisa em seu livro. Ele disse que quando estava aqui na América, um jornalista da Califórnia falou mal dele. Disse que estava mentindo sobre todos os milagres que ele menciona no livro. E aí o irmão Yun disse algo muito poderoso. Ele disse, nem toda perseguição física que recebi na China foi tão ruim quanto a perseguição da minha reputação que fizeram nos Estados Unidos.
Você acha que a perseguição só vai ter chegado quando te colocarem num tronco, assim como Jeremias? Não, a perseguição terá chegado quando o seu nome for parar nas rodas de fofoca, te fazendo parecer a pior pessoa do mundo. Irmãos, a perseguição está chegando. Jesus diz em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha a todas as nações. E o que acontecerá depois? O fim virá. E ele diz, então haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, não haveria carne alguma para ser salva. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. No Evangelho de João, Jesus disse o seguinte, eu disse a vocês essas coisas para que não fiquem ofendidos. Eles vão expulsar vocês das sinagogas. Chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará estar fazendo o serviço de Deus. Espírito de Profecia, 31 de outubro de 1905. O tempo está se aproximando quando aqueles que defendem a verdade saberão por experiência o que significa ser participantes do sofrimento de Cristo. O grande opressor vê que tem pouco tempo para trabalhar, que ele perderá o seu domínio sobre o homem e seu poder lhe será tirado. E ele opera com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem. A superstição e o erro estão pisoteando a verdade, justiça e equidade. Todo o poder que é antagônico à verdade está se fortalecendo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Satanás excitará a indignação contra uma minoria humilde que conscientemente se recusa a aceitar costumes e tradições populares. Homens de posição e reputação se juntarão aos sem lei e aos vis para tomar conselho contra o povo de Deus. Riqueza, genialidade e educação se combinarão para cobri-los de desprezo. Governantes, ministros e membros da igreja, perseguidores, conspirarão contra eles. Pela voz e caneta, por desprezo, ameaças e ridículo, tentarão derrubar a sua fé. Por falsas representações e apelos irados, eles vão atiçar as paixões do povo. Não tendo assim, diz as Escrituras, para trazer contra os defensores da Bíblia e do sábado, eles recorrerão a decretos opressivos para suprir essa falta. Para garantir popularidade e patrocínio, os legisladores cederão à exigência de uma lei dominical. Neste campo de batalha acontece o último grande conflito da controvérsia entre a verdade e o erro. Mas muitos dizem, vocês estão loucos. Por que Deus se importaria com o dia em que alguém adora? Porque este seria o último grande teste. Ora, vamos ver o primeiro grande teste. Era de qual árvore você comeria? Este foi o primeiro grande teste. Parece uma bobagem, não é? Irmãos, não é somente sobre ir na igreja em um dia ou um outro. A questão é se submeter ao que Cristo ordenou. Sabia que a linguagem do amor de Deus é obediência? Se você realmente o ama, mas o ama de verdade, você vai ficar feliz em fazer o que ele manda, em guardar seus mandamentos. E tem gente por aí dizendo que Deus te ama tanto que você pode fazer o que você quiser. E essa é uma doutrina demoníaca invadindo as igrejas hoje. Deus te ama tanto que ele nunca te destruiria. Não seja enganado pelo diabo. Ora, veja o que Jesus disse. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. O amor de Cristo faz o quê? Nos constrange. Se você realmente está num relacionamento de amor com Jesus, ele te dá o poder para guardar os mandamentos. Isso é a justificação pela fé. Concluindo, 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se algo estranho estivesse acontecendo com você. Mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que, quando a sua glória for revelada, vocês também possam se alegrar com grande alegria. Se vocês forem reprovados pelo nome de Cristo, felizes são vocês, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre vocês. Da parte deles, ele é mal falado, mas da parte de vocês, ele é glorificado. Você está pronto para glorificar a Deus? Eu não glorifico a Deus porque eu sei cantar muito bem. O pastor achou que eu vim aqui para cantar, mas eu não vim aqui para cantar. Eu não glorifico a Deus porque levanto minhas mãos. Não! Deus é glorificado porque, apesar da mentira do diabo de que a lei de Deus não pode ser cumprida, Deus continua tendo um povo na terra que está tão cheio do Espírito Santo que vive segundo a palavra dele. Veja o que diz o Apocalipse.
capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos respondeu-me dizendo, quem são estes que estão vestidos com vestes brancas? De onde eles vêm? E eu respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse, estes são os que vieram do quê? O que você está lendo aí? Da grande tribulação. Eles lavaram suas vestes, ou seja, a justificação pela fé, e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus habitará com eles. Sabe qual é a verdadeira recompensa para o cristão pela provação pela qual ele passará? É viver eternamente com Deus. As ruas de ouro, os animais, tudo isso daí é só um bônus. O principal é que você viverá para sempre com Deus. Eu estava trabalhando em traumatologia. Eu estava fazendo cirurgias de trauma no meu terceiro ano da faculdade de medicina na Universidade de Miami. Eu estava fazendo o rodízio de cirurgia de trauma. Estava no Reader Trauma Center e uma noite, 14 jovens negros foram baleados. Alguns deles eram afro-latinos, outros eram jamaicanos, alguns negros americanos e alguns do clube LGBTQ. 14 jovens baleados em uma só noite. Foi um grande pandemônio. Corríamos de pessoa em pessoa tentando salvar suas vidas. Nunca vou me esquecer disso. E descobrimos que um deles era um grande traficante de drogas, do nível internacional mesmo. Eu não vou dar muitos detalhes, mas enfim, ele era dessas pessoas que vendia drogas para todo o país. E ele foi atingido algumas vezes. Alguns tiros foram na cavidade torácica do lado esquerdo. Um outro tiro atravessou sua perna. E eu estava ali com o cirurgião vascular. E nós estávamos ali, naquela loucura, tentando consertar aquelas veias, aplicando todo tipo de fluido nele, tentando fazer o máximo para ajudá-lo, até que o cirurgião disse, não dá, ele morreu. Aí eu disse, quem vai contar à família dele que ele morreu? Foi aí que todos olharam para mim. Não, eu não vou fazer isso. Outra pessoa que conte aos familiares que ele morreu. Eu não. Eu não sei quem contou a eles, mas eu nunca vou esquecer daquilo. Quando saíram e contaram à família dele, eu ouvi gritos e berros, sons guturais horrorosos. Dava para ouvir através de várias paredes. Ele teve uma morte dolorosa e sangrenta por uma coisa besta. Lembro-me de quando voltei e olhei para a família dele. E pensei, o que eles sacrificaram por nada? Eles tinham roupas bonitas, carrões, seja lá o que for. Mas se ele morreu naquela noite sem Jesus, de que valeu tudo isso? Vou dizer algo para vocês. Eu imagino os gritos e os berros que um dia serão ouvidos por aqueles que perderam a eternidade. Que proveito há em ganhar este mundo e perder a sua alma? O tempo de angústia está chegando. E a minha mensagem para vocês, enquanto assistimos a liberdade religiosa se acabar, é que você tem que estar vivendo hoje do jeito que você planeja estar vivendo naquele momento. Se você não leva Cristo a sério hoje, não pense que naqueles dias você vai começar a levá-lo a sério. Se você não tem um relacionamento amoroso com Ele hoje, se sua família não está tendo o culto familiar 2 vezes ao dia, se vocês jovens não estão tendo seus devocionais agora, se quando a sexta-feira chega vocês ainda estão ocupados com coisas do mundo, não pensem que vocês vão se preparar quando aquilo chegar. Eu não estou falando de legalismo, estou falando de relacionamento com Jesus. Temos que amá-lo tanto que queremos agradá-lo. Se este é o seu desejo, peço que fique de pé comigo enquanto encerro essa mensagem com uma oração. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela história de Jeremias. Ele enfrentou perseguição, mas continuou a pregar a verdade. Senhor Deus, queremos ser como ele. Sim, nós temos dúvidas quando a vida nos trata mal,
quando as dificuldades chegam. Até dizemos, Senhor, chega, não queremos mais isso. Mas, Senhor, eu oro para que a Tua palavra seja como fogo em nossos ossos. Não importa o que aconteça, proclamaremos esse grande evangelho. Compartilharemos com os outros o amor de Jesus para que eles saibam que em breve haverá um rei vindouro que realizará a maior missão de resgate que o universo já presenciou. Senhor, lembra-te de nós quando vieres. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.